Vamos lá. Os Estados Unidos, como eu disse no início, reafirmaram que vão responder a essa condenação absurda do Jair Bolsonaro, né? O número 2 no Departamento de Estado, né, o vice-secretário do Departamento de Estado, está só abaixo do Marco Rubio, que é o Christopher Landau, ele afirmou que os Estados Unidos vão manter essa perspectiva de responder à condenação do Bolsonaro, mesmo com a ameaça de o ex-presidente ser condenado a cumprir pena na Papuda. E por que o Landau ele veio de novo a público falar sobre isso? Porque chegou a ele uma reportagem, né, da Folha de São Paulo, o destaque dessa reportagem, um título, que era o seguinte: Trump levará Bolsonaro a Papuda se aumentar sanções ao Brasil. Dizem ministros do STF que reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos. Vocês vejam que o título repete, é uma coisa, é um jornalismo, ó, Paulo, um negócio de louco. Aí o Landau foi lá e respondeu: se essa reportagem for precisa, isso apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. É algo inacreditável. Aí depois o Landau voltou mais tarde, fez outro comentário sobre o Brasil na página dele no X. A atual crise em nossas relações com o Brasil oferece um bom momento para reafirmar um ponto fundamental sobre diplomacia que meu pai destacou há meio século. O pai dele também era diplomata, foi inclusive embaixador no Chile. Não é nosso papel como diplomatas dizer a outros países soberanos o que fazer, mas é nosso dever deixá-los cientes de que suas ações podem e terão consequências. Vamos lá, Alan, recado dado mais uma vez. Vocês vejam como eu não estou me lembrando agora, mas já houve um outro caso assim, em que ficava muito claro que não era a lei que estava sendo aplicada. Então, nesse caso se vierem novas sanções, o Bolsonaro vai para a Papuda. Gente, que história é essa? O que determina aonde vai ser mandado um ex-presidente condenado, entre aspas, não é o que foi feito com o Lula, ou o que foi feito com o Temer, não. É o que vem dos Estados Unidos em represália à tirania no Brasil. Então, isso inclusive está publicado lá no nosso Substack, né? Eu coloquei um texto lá sobre hostage diplomacy, ou seja, diplomacia de reféns. O Brasil, neste exato momento, apesar da imprensa esconder essa imagem evidente, né? A imprensa faz de tudo para esconder isso. O Brasil hoje faz diplomacia de reféns. O que é diplomacia de reféns? Você prende uma pessoa de modo inconstitucional, criminoso, desobedecendo as próprias leis locais, ou seja, não existe papo de soberania, porque você já não respeita a sua própria soberania, você já está desobedecendo todas as leis do processo penal brasileiro, do processo... o Alexandre pode explicar até melhor sobre isso, né? Como que funciona um processo, né? O papel da acusação, o foro próprio, enfim, isso já está mais do que evidente para o mundo inteiro que as vítimas do 8 de janeiro e o próprio Bolsonaro não podem estar, nenhum dos inquéritos que foram abertos por Dias Toffoli, tendo como relator o Alexandre de Moraes, poderiam existir dentro das leis brasileiras. O fato de que o STF, posteriormente, em colegiado, falou assim, não, tá tudo ok, pode manter esses inquéritos aí, não mudam as leis brasileiras, não mudam. O problema é o Senado que está omisso. Então, diante dessa situação completamente, mais do que irregular, tá? Essa situação criminosa do STF, eles estão aumentando o ato de tortura das suas vítimas de acordo com as políticas de diplomacia dos Estados Unidos ou da China. Ou seja, se a China vai ter mais espaço no Brasil, então nós precisamos manter Bolsonaro como refém. Ou seja, Bolsonaro fica aqui preso, porque a tua voz pode atrapalhar o nosso trabalho. Se os Estados Unidos não estão satisfeitos com a ausência da liberdade e a ausência da democracia, e o Brasil já não é mais uma república de fato, com três poderes independentes, e os Estados Unidos falam assim, opa, então eu vou começar a tratá-los de modo distinto, porque não queremos promover um país assim. É óbvio, eles vão também aumentar as penas. E esse aumento de penas é, na verdade, o aumento de tortura. A tortura, quando ela... Primeiro que é bom lembrar que tortura não é só aquela praticada pela KGB, quando eles enfiavam agulha na unha do cara, banho de toalha para não ficar marca no corpo, ou torturas como você algemar a pessoa, deixar a gota d'água caindo na cabeça dela durante dias para ela ficar com frio, resfriado. A tortura não é só física, existe a tortura psicológica.
quando você aprisiona uma pessoa de modo ilegal, quando você impede que essa pessoa tenha contato com outros, quando você congela os bens dela, forçando a pessoa a viver num estado de pobreza, que a pessoa não viveria em um ambiente normal. Tudo isso é ato de tortura. Então Alexandre de Moraes ele é um torturador. E não sou eu que estou dizendo isso como uma mera opinião. Não é sequer opinião minha quando eu digo, não é nem mera, né? Porque mera é parte, né? Não é uma opinião dizer que Alexandre de Moraes é um torturador. É o que está escrito na decisão do governo americano em relação a Alexandre de Moraes ao sancioná-lo como violador de direitos humanos fundamentais. O que a imprensa esconde de você é que hoje o Brasil cuida, né, com muitas aspas, dos seus reféns nos moldes de China, Coreia do Norte, Irã e companhia. Essa é a dura realidade brasileira. O fato de não termos quantitativamente jornalistas falando isso abertamente não muda o cenário concreto real. Esse é o problema do Brasil hoje. Quando alguém às vezes me pergunta, será que a gente vai conseguir sair dessa situação? O problema é esse. Jornalistas como Guilherme Amado, eu perguntei ao Grok, eu fiz uma publicação aqui agora, eu perguntei ao Grok, se o Pedro quiser colocar na tela aí, eu perguntei ao Grok qual é a média de engajamento do Guilherme Amado quando ele não faz uma matéria sobre o Bolsonaro. Se você for no perfil do Guilherme Amado, ele tem 2.000 curtidas quando ele está falando do Bolsonaro. Quando não é do Bolsonaro, o próprio Grok, serviço de inteligência do antigo Twitter, o X, diz que o engajamento dele é cerca de 245 de curtidas. Quer dizer, 2.000 para 245, é isso? Não, aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó, baseado em 50 posts recentes de Guilherme Amado, excluindo os que mencionam Bolsonaro ou termos relacionados, a média de curtidas não é 1.000 não, é 245. Aí quando ele fala do Bolsonaro? Não, é quando fala, eu posso perguntar aqui pro Grok, ele não colocou o contrário, mas é maior, é bem maior. Quando você vai no perfil do Guilherme Amado, por exemplo, vou aqui agora te mostrar. Esse aqui é o Guilherme Amado, 13 curtidas. Olha isso aqui. Lá como se você postar, você tira meleca, você tem mais curtida que o Guilherme Amado. Isso não vai acontecer. Não, mas você tem mais. Olha aqui, 13 curtidas. 3 curtidas. Olha isso aqui, eu gente. Sou técnico da Alemanha, né? Não, mas olha isso aqui. 3 curtidas. 3. Trump, 82 curtidas. 4 curtidas. Aí agora, quando ele fala do Bolsonaro, eu vou subir aqui para que vocês possam ver. Quando ele fala aqui, ó, Bolsonaro, Michele e Eduardo são os mais rejeitados em pesquisas, de acordo com a Genial Quest. Aí, 1.300 curtidas. Ou seja, se ele não fala, ele não tem relevância, porque ele não está alimentando a ira dos seus apoiadores. Esse é o jornalismo de hoje. O Paulo estava falando, não sei nem como chamar isso, né? Que eu não consigo ver isso como jornalismo. Eu também tenho dificuldade de entender que tipo de profissão é, se não agente, né? Um agente mesmo partidário, um agente de desinformação. Desinformação não, mas um agente de desestabilização, né? Como dizia o Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB. Mas esse pessoal, eles não têm relevância se eles não falarem as asneiras que eles falam do Bolsonaro. Se eles falarem qualquer outro assunto, eles não têm relevância. Não tem. O Paulo, é impressionante em relação a isso que o Alan trouxe, né? O jornalista, ele, por natureza, ele teria que ser um sujeito curioso e ele trabalha basicamente a partir de perguntas. Então, por exemplo, pegando alguns casos, esse caso da Folha de São Paulo, que teve a reação do Christopher Landau, né, que é o vice